Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios. Empreendedorismo de A a Z. Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar tua liderança, a implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Em maio agora de 2026, nós temos NR1. Empreendedores, vocês já estão dentro do gerenciamento de risco da tua empresa? Já está por dentro disso? Você já está fazendo esse controle? Se não, já entre em contato com o nosso time, porque nós temos todo o suporte que você precisa para não ser autuado. E hoje a minha convidada, ela empreende há mais de 17 anos, bastante tempo, tem experiência para compartilhar com a gente. Ela é CEO da Celestine Seguros, é uma corretora de seguros especialista em saúde, é daqui de Mogi das Cruzes, mentora de times comerciais. Andressa Celestine, seja muito bem-vinda. Olá, um prazer imenso estar aqui com Estou vocês. muito feliz por você ter aceitado o convite. Obrigada. Acredito que esse episódio vai ajudar muito você que quer empreender com princípios. A Andressa compartilhou comigo bastante do fundamento da empresa dela, o que ela leva em consideração, o que é importante para ela. E a gente vai trazer isso para vocês em primeira mão, para que vocês também tenham condições de empreender com cultura dos céus. É isso aí, Né? dentro da palavra. Andressa, como é que a gente começa? Por Gênesis. Bora. Gênesis é o início. Bora no começo, onde tudo começou? Onde tudo começou, né? Nossa, a Andressa, ela começou, né? Ela é formada em medicina veterinária e nunca exerceu, né? Ela entrou por... Hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida, né? Porque eu adentrei ali a uma administradora de planos de saúde e ali eu trilhei o início da minha carreira. E isso foi em 2007, 2008, né? Em 2010 eu saí e aí eu já montei a Celestine, né? E ali a Celestine iniciou no Tatuapé, somente comigo e uma assistente que também trabalhava nessa administradora comigo e veio comigo. E ali a gente deu o início, o start inicial. E ali nós ficamos de 2011 até 2014. Né? Depois a gente se aventurou a ter a Celestine numa ponta... Sempre saúde. Sempre saúde. Com uma outra empresa, né? Mas acabou que não deu certo. Uma parceria? Uma parceria. Na verdade, eu fui para trabalhar como gerente comercial nessa empresa e a Celestine ficou abaixo dela, né? E aí nós tínhamos um projeto, mas por conta de princípios a gente acabou não seguindo nesse... Aí já vou pegar então esse viés. A importância de você ter claro quem você é. Exato. Identidade e visão para onde você está indo para não se perder no meio do caminho. Exatamente. Aí ali eu vi que os princípios não batiam, né? Que não tinha como, eu pelo menos partilho disso, não abro mão, que é o seguinte, se eu não tiver dinheiro para manter a minha operação, eu fecho. Mas eu não desonro a vida de ninguém, né? Então, ali a gente viu que... Eu vi que não estava legal. E quando isso foi posto à mesa, né? Que eu falei, olha, eu não acho que tá legal. Não pagar a condução de um colaborador e andar de Land Rover, né? Então, não faz sentido para mim. Ali a gente já decidiu que não era o melhor caminho, né? Seguirmos 2014. Juntos. 2014. Isso foi em 2014 e a gente ficou até, acho que 2016, 2015, 2016. E aí foi quando eu trouxe a operação para Mogi, né? Por que Mogi? Então, na verdade, eu e meu ex-esposo, nós queríamos casa em condomínio fechado. Tá. Nós morávamos em São Paulo, lá estava mais perigoso. E é muito fácil acesso, né? A gente aqui de Mogi, a gente chega muito rápido, né? Na praia, em São Paulo, enfim. E aí escolhemos, já tinha uma amiga de infância que tinha vindo para cá, tinha falado bem da cidade, viemos visitar, adoramos e aqui iniciamos, né? Ah, que bacana. E aí começou... Então, assim, até 2016 a gente já tá aqui. Em 2016 você trabalhava ainda com essa assistente? Não. Quanto que você já tinha crescido, assim, até pra gente poder entender, porque a gente tá falando de 2011
2008 você era veterinária. Ela deu, na verdade, eu fiz faculdade de veterinária, mas não cheguei a exercer, Tá. né? Porque eu já estava na Qualicorp. E aí, quando eu colocava na balança quanto que um veterinário ganhava e quanto eu ganhava, né? Eu falava, não tá fazendo sentido isso aqui. Foi um choque para a família? Foi, né? Porque ninguém imagina. A vantagem das pessoas não saberem quanto você pode ganhar com o plano de saúde, e as pessoas falarem, poxa, mas e aí, se dedicou a vida toda para vender plano de saúde, né? Eu falei, pois é. Mas no pensamento deles é uma profissão que não era honrosa até então, né? Poxa, tá largando a faculdade, mas eu já ganhava infinitamente mais do que um médico veterinário formado, né? Enfim, e dali eu fui, né? Tirei a SUSEP. E ali eu dei o início. Então, na verdade, nesse 2014 foi quando eu fiz aceitei essa proposta e acabei levando a Celestine ali pra dentro, mas ali já foi um recomeço, porque aí a Celestine teve que recomeçar de 2011 para 2014, né? Como se eu, né, fosse para um outro CNPJ, empreender em outro CNPJ. Quando foi em Você 2000, recomeçou, eu recomecei então, ali em 2016, quando eu Tá. trouxe a Celestine pra cá, né? E aí eu já tinha uma outra assistente, né? Que inclusive se aposentou comigo, né? Que é a Paulinha. E ela vinha de São Paulo para Mogi todos os dias. E aí, enfim, depois a gente conseguiu trabalhar a estrutura aqui. Aí eu já iniciei. E é muito engraçado que eu falo assim, que Deus já me dá os sinais, né? Desde então. Porque tudo que eu falei, eu quero morar aqui. Pá, morei. Ah, eu ainda vou ter uma empresa aqui. Ok, tive. Agora eu vou ter uma empresa ali naquele outro. Foi. E assim foi. Então, assim, tudo que eu sempre pensei, Deus me entregou. Né? As coisas foram acontecendo. Sem nenhum tipo de, naquela época, né? Programação, sabe? Não vai ser, aquilo tá metrificado, Naquela época você você tinha entendeu? consciência que você tem hoje? Imagina, Tá. nenhuma. E aí, mas assim, Deus foi preparando quando você traz, mas você tinha alguma atitude de, deixa eu pedir uma confirmação? Não, de Era, forma as coisas iam nenhuma. acontecendo. Por isso que eu falo, hoje eu não tenho dúvida em relação à minha identidade, que eu sou filha escolhida, amada, entendeu? Porque olhando tudo, você fala, meu, como ele sempre cuidou, mesmo quando eu nem sabia quem ele efetivamente era. Porque todo mundo fala, eu vou na igreja, mas poucas pessoas entendem, né? O real significado de. Então, ali foi para mim um recomeço. Eu tive o escritório no período que eu olhava e falava, meu, eu vou ter aqui. E ali, que era ali no pátio mesmo, né? No Elbor, nos prédios menores. Eu olhava ali, foi logo que lançou, era aquela coisa mais linda, né? E como eu sou cria dessa administradora que já ficava alocada na Avenida Paulista, então assim, eu nunca consegui trabalhar em um local que não condizia, você entendeu? Sim, sim. Não, aí então, você vem com você nível já de vem exigência. com Porque você já faz padrão parte. de aprendizado e modelagem, né? Então eu já vim com a modelagem daquele ambiente. Então eu tinha que estar num ambiente corporativo integralmente, desde a entrada até a E ambição? saída. Desde quando você começou a empreender, você tinha ambição de crescer ou foi mais uma necessidade momentânea? Quando a gente volta para 2008, né? Você começou em 2008. Eu vou Porque aí eu contar peguei algo aqui que eu 2008 nunca a dois- contei, como que eu adentrei a essa administradora. Tá. Eu namorava já há 10 anos, né? O pai da minha filha. Só que eu trabalhava num outro lugar, né? Eu sempre fui a patricinha, né? E o meu pai, em 2000... Putz, eu não vou lembrar agora se foi 2002, 2003, enfim. Meu pai faliu, né? E aí o castelo desabou, eu fui trabalhar para a Avenida Paulista e eu trabalhava como recepcionista na Avenida Paulista. E eu peguei uma traição, né, do meu ex-esposo. Nós namorávamos nessa época, não éramos nem noivo. E aí a gente trabalhava assim, eu de um lado da Avenida Paulista e ele do outro, né? Até que essa traição, eu perdoei, acabamos que continuamos, mas eu falei, eu vou trabalhar, olha como é o poder da palavra, eu vou trabalhar neste prédio que ele trabalha. Tá. Como? Não sei, mas eu pensei, eu vou trabalhar neste prédio. Dia 17 de maio de 2007, eu estava trabalhando nesse prédio. Na administradora. E ali Félix entrou no mundo, foi ali no que eu mercado entrei, de mas eu não seguros de tinha saúde. ambição nenhuma, muito pelo contrário. Se eu te contar como eu entrei, Mas ali você era PJ? não, lá Que aí era você era CLT. colaboradora. É, Aí você
começa a empreender... Em que ano que você começou a Celestine? 2011. Ah, então tá. Porque eu tô lá em 2008. Então, você É. começou a trabalhar na administradora. Em 2000 Em 2011, você falou, poxa, eu vou ter o meu 2007. negócio. Já tô Exato. preparada para isso. Então, você começa a empreender em 2011. Então, eu falo que Deus cuidou de tudo. Porque Tá. a forma como eu entrei, um rapaz chegou, ele, você tem isqueiro? Eu falei, não fumo. Aí ele, eu sempre te vejo aqui. Eu falei, eu fico esperando o meu noivo. Que nessa época, quando a gente voltou, a gente ficou noivo, né? Pra ir embora. Ele, entendi. Aí eu falei assim, nossa, eu vou ganhar, né? A deixa, né? Eu falei, eu trabalho do outro lado da rua, mas só até semana que vem. Aonde você trabalha não tá precisando de gente para trabalhar? Aí ele falou assim, você trabalha com o quê? Eu falei assim, eu entrei como recepcionista e estou saindo como secretária da diretoria. Estou saindo porque eu pedi o desligamento. Mas eu trabalho com o que tiver que ser. Eu me adapto muito fácil às coisas. Falo bem, enfim, eu não tenho nenhum problema. Se tiver uma vaga, ela com certeza é minha. Me contratou. Que legal, mas aí também você criou a oportunidade. Criei. Você tinha duas escolhas. Criei. Legal, conversou, passou, ali você já poderia não dar em nada, mas ali já foi uma porta. Então, a importância da gente também lutar pelo que a gente quer e não perder qualquer tipo de abertura para criar uma oportunidade. Mas aí eu falo que Deus já cuidou, porque o que eu queria, né? Por ciúme, eu queria trabalhar no mesmo prédio, você entendeu? Tá. Então, eu falo que Deus olhando pra mim. Ó Deus, né? Vigia. E ali eu entrei. E ali eu comecei a me destacar. Ali também eu tive uma mudança de mentalidade. Porque ao invés de ficar ociosa pensando no que poderiam estar fazendo contra mim, eu comecei a crescer profissionalmente, né? Opa, peraí. Não, no outro lugar eu ganhava 1.000 e pouco. Aqui eu já ganhei tanto. Não, só um minutinho. E ali eu fiquei por 4 anos como campeã de vendas, né? E aí, em 2011, 2010, na verdade, foi quando eu saí, dia 3 de dezembro desse lugar. E aí, saí, consegui a dispensa mudou e completamente tudo mais, a tua né? realidade Então, eu profissional. consegui... Exato, mas foi ali que eu iniciei a jornada do empreendedorismo. Em julho, né, eu saí em dezembro. Em fevereiro, a gente já começou a estudar locais, aonde que vai ser. Poxa, eu quero um escritório na Paulista. Não precisa ser na Paulista, posso trabalhar mais perto de casa, não preciso pegar a Radial Leste, que na época eu morava ali no Tatuapé, então eu já pegava a Radial Leste, né? E aí foi quando eu aluguei uma sala no Tatuapé e dei início à Celestine. E aí, quando eu dei início à Celestine, eu descobri que estava grávida, né? Então, foram os dois juntos, né? A Angelina e a Celestine. Sabe que você tá me contando aqui, eu tô fazendo uma... de volta ao tempo, sabe? Uma reflexão que bacana. A gente está sentado aqui para conversar sobre isso, mas tudo que você passou ali com a Alicorp, eu lembro na época com a Alicorp, a gente está falando 2011, essa época eu vendia plano de saúde também. Era 2008 que foi quando... É exatamente foi isso. Essa época. Porque os meus pais são corretores de seguros, então aí o pessoal que está aqui já conhece um pouco a minha história, mas só para você entender. Só que eles seguiram uma carreira diferente. Eles são separados. Meu pai já vai fazer quase 40 anos que tem a corretora de seguros, está praticamente tranquilo, né? Ele viveu bem, pegou essa fusão. Mas eu entrei no mercado de seguros, me interessei por conta disso, porque muito menina, queria dinheiro, morava sozinha, e eu vendia plano de saúde, era aquilo lá. Aí eu peguei a época que a gente já tinha... Das vacas gordas. Exatamente, a época não vou entrar em detalhes, mas você sabe do que eu tô falando. E aí, nessa época, a gente tinha muita, quando explodiu o plano de adesão, né? E aí a gente tinha muita oportunidade de negócios. E a minha mãe, ela trabalhou na Mil Assistência Médica e ela era da época da Advent, então muita gente migrou ali para a Qualicorp. Então, quando a gente vai conversando, eu vejo assim, uma conexão da gente estar falando de algo que ali eu vivi a mesma coisa que você naquela época, bem interessante. E aí teve uma época ali para 2009 que eu peguei, aí eu trabalhei um tempo com agências do Bradesco, mas aí não como corretor, porque eu não tinha a SUSEP. Eu fiz minha SUSEP em 2010, eu tirei a SUSEP, isso desde 2010, né? Mas assim, coincide, eu entendo perfeitamente o que você está falando e consigo viver com você essa vibração, porque aí você fala, poxa, mudei, já estou ganhando, não tem mais para onde ir, vou começar a empreender, vou ter o meu negócio. E foi exatamente assim. E aí você veio para Mogi. Aí é um recomeço. E aí eu recomecei porque é um recomeço de vida também, né? Exato. Pelo que eu entendi. Você foi começar no negócio e na vida. Foi. E aí em 2016 nós viemos pra cá, né? Eu ainda trabalhava lá pra São Paulo, né? E no fim de 2016 a gente deu início a Celestine aqui. Nesse momento você já tinha ambição? Então, ali começou, na verdade, né? Mas era uma ambição que ela não tinha, ela tinha uma outra finalidade, porque a gente se perde um pouco na vaidade, né? Principalmente quando você não tem base.
né? Por isso que eu falo que a vaidade é um dos maiores pecados, né? E ali eu tinha a vaidade do carro, né? Eu tinha a vaidade do, eu quero a casa no condomínio, mas não a mentalidade de, é uma segurança para minha família, não, esse carro, poxa, ele é mais seguro. Não era Era nessa... para os outros, no exato. caso, tá. Era uma outra visão que eu tinha, né? Poxa, dei certo. Então, você imagina, a menina que trouxe vários gatilhos emocionais lá de trás, como a obesidade, porque eu fiz bariátrica, né? Tá. Em 2007 também. Então, assim, foi uma mudança muito brusca. Tipo, eu dei certo, agora eu vou mostrar quem eu realmente sou, né? Pô, passei também pela falência dos meus pais, né? Ou seja, o castelo da Patricinha caiu. Então, assim, foram muitas feridas que foram acumuladas no decorrer de um tempo e transformou a situação, né, do empoderamento de uma forma errada, né? E ali eu digo que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque é aí que Deus trata, né? Então, e aí nessa época você já tinha essa visão de reino? Essa visão, ela passou a vir meados de 2018 para 2019, né? E aí em 2018, o meu ex-marido falava assim, eu sou ateu. E aí eu falava, não orna, né? Não faz sentido. E aí eu ia na igreja, por que você tá indo na igreja? O que você fez de errado que você precisa ir lá pedir perdão, né? E aí eu não conseguia ter essa certa comunhão. Eu passei a ter realmente depois da minha separação, né? Então a gente se separou em 2019. E aí em 2019, cada um seguiu o seu rumo. E ali eu falo que foi uma virada de chave, porque ali eu virei no total, né? Então, eu realmente, a separação quem pediu fui eu, né? E ali eu falei, poxa, e agora? Agora sou eu, a minha filha e sozinha, né? E a Celestine também. Então, agora tem que fazer acontecer. Só que aí, o que eu fiz? Eu confiei em pessoas erradas, eu não tinha essa maturidade, essa gestão. Então, como eu ficava muito na operação, eu criei a empresa dos ursinhos carinhosos, sabe? Onde eu era legal, né? E aí a gente acaba confundindo um pouco as coisas, a liberdade com a libertinagem. Chega um ponto que você não consegue cobrar, né? E aí eu percebi esse erro crucial na pandemia, porque foi quando a Andressa, que fazia toda a parte externa, porque quem visitava a cliente era a Andressa. Aí a Andressa tinha uma pessoa... Estava bem operacional ainda. Você ainda não estava com a mentalidade de eu vou ter um negócio. Não. Eu sou um negócio. Eu tenho uma corretora, eu sou um negócio. Não, eu sou... Eu era o empresidiário. Com corretor, o que a gente brinca? É falar, eu corretor. Eu empresa, perfeito, é isso, né? Aí. Então, eu ia pra visita, então eu fazia 7, 8 visitas em um dia pra São Paulo. Aí eu tinha uma menina que me ajudava com as visitas, eu tinha uma menina interna e uma externa, né? Então, a interna cuidava do time que agendava as visitas e eu e a outra menina fazia a parte externa. Só que eu não tinha processo. Né? E o que eu consegui implementar, eu tinha uma autossabotagem dentro da empresa. Porque quem cuidava internamente já tinha uma outra visão. Que era a visão do quê? Eu vou fazer aqui a carteira, eu vou e uma hora eu pay. E foi exatamente assim que aconteceu, né? Que bacana. E foi crescendo, você virou essa chave. Esse pay não foi bacana. Porque que deu ruim, porque as meninas, você perdeu a mão. Não é que eu... eu perdi, mas foi no sentido de quem me impulsionava internamente acabou se apossuando da carteira, né? E aí abriu uma outra empresa, enfim, né? Eu até cheguei a potencializar isso, porque teve uma divergência interna que foi bem complexa para mim administrar, e aí eu tive que tirar essa pessoa, né? Isso foi 2020? Isso foi Putz, eu não vou lembrar agora se foi 2020. Que foi pandemia, que você falou que foi começou 2020, a virar a chave em 2020. Foi quando tudo começou a dar errado. Eu tô imaginando que o recomeço, de novo. Foi quando tudo começou a dar errado. Porque aí, assim, as pessoas que eu confiava foram as pessoas que me apunhalaram, né? E aí... Mas eu acho que foi meados de 2021 para 2022, né? E aí, o lance crucial foi quando eu fiquei doente, né? Que aí eu... Lembra a questão da vaidade, que eu falo que Deus trata?
Aí eu fui, né, em 2020, na verdade, eu conheci o meu esposo, né? Eu já o conhecia, mas a gente se envolveu, começou a se relacionar em fevereiro de 2020, né? E aí nós nos casamos em fevereiro de 2021, porque eu falei, não, esse negócio de amaziada com fé, casado eu não quero mais, porque foi assim a minha vida toda, então se quiser me namorar é pra casar. E aí nós nos casamos em fevereiro de 2021. Só que ainda nesse tempo eu estava muito viciada em plástica. Tá. Então, assim, em 2018, 19, eu comecei a malhar muito, entrou Vaidade. pandemia, né? Parou, vaidade, Tá. total, por ser vista, né? As Uhum. postagens do Instagram, elas não tinham uma lógica, né? Tá. Elas não tinham um porquê, né? Elas não tinham sentido, na verdade. Falando até se alguém que me acompanha me acompanha no Instagram vai falar, não, realmente, é o poder de Deus, é nítido, né? Tá. É gostoso de falar, porque quando eu mostro, no Entre Elas, que na palestra que você Tá. acompanhou, eu falei assim, olha, uma foto é como se fosse o telão, né? O juízo final. Eu falei, não vou nem olhar pra trás, mas eu preciso mostrar a Mas é legal mudança saber da onde que a gente saiu, de onde que Deus nos do tirou, que né? Deus faz, né? Enfim, e aí essa vaidade eu entendi que era o cantinho do pensamento que Deus queria tratar, porque eu peguei uma infecção hospitalar e eu quase morri. E eu consegui vencer isso, Deus me curou, me deixou ainda numa cadeira de rodas para eu aprender por Foi um período, grave. foi bem sério. E hoje, quando eu falo para alguém que eu peguei uma infecção hospitalar por KPC Klebsiella, a pessoa fala, você nasceu de novo, né? E aí, Deus me deu essa oportunidade e foi a oportunidade onde realmente Você tudo se fez pôde olhar para o novo. que Exato. realmente. Porque aí eu peguei um roubo no financeiro, eu peguei essa situação ali no comercial, ou seja, a pessoa que eu mais confiava, na verdade, era a pessoa que mais tinha maus olhos, vamos dizer assim, né? Pra situação. Enfim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque ali eu tive que reestruturar. Mas eu também fui humilde de entender que eu precisava de ajuda, porque sozinho eu não ia conseguir. Porque também veio alguns gatilhos, né? Quando eu me separei do pai da Angelina, ele nunca trabalhou na área. Ele veio trabalhar nessa área quando a gente abriu em Mogi, né? Porque ele tinha saído do trabalho, não conseguia se recolocar no mercado. E aí eu falei, meu, vamos trabalhar, é um negócio legal e tal. Só que ele nunca se viu no comercial, né? Você, para vender, você precisa gostar de pessoas. Para você tratar de um time, você precisa gostar de pessoas. Tudo é sobre pessoas, né? Então, fazer o que você não gosta por dinheiro, isso não é legal. E aí, quando ele saiu, ele olhou para mim e falou assim: você não tem capacidade intelectual para gerir uma empresa. E aquilo martelou muito tempo na minha cabeça, né? E eu realmente passei a acreditar que eu não tinha, porque eu via o mundo desabar. E aí eu falava assim: meu Deus, eu realmente não tenho. Eu falei: opa, mas espera aí, eu não tenho, mas eu Eu posso terei. mudar. Eu vou mudar. Eu não tenho, mas eu vou mudar. E quando eu tive essa virada de pegar aquilo e não mais cuidar, por isso que eu falo, né, do gerenciamento das emoções. Quando você pega essa dor e você vela ela, parece que você fica ali em cima dela. Não, realmente, eu não vou conseguir. Não, realmente, eu não sou. Não, eu não sou capaz. Meu, não tem nada a ver. Eu fiz tudo errado. Não, eu simplesmente coloquei um ponto final nela e usei ela como um trampolim para mim. Eu realmente não sei gerenciar uma empresa, mas isso muda hoje. E aí foi quando eu pedi ajuda. E aí eu contratei um consultor, uma mentoria interna. Essa pessoa vinha uma vez por semana, me acompanhava na Celestina, e aí a gente viu algumas coisas que deveriam mudar, né? E aí a gente começou a trabalhar nessa mudança justamente para a gente limpar o que estava ali dentro, para conseguir fazer o novo, né? Tá. E é óbvio, mitimizando, né, qualquer ônus que poderia vir, né? Porque quando você começa a entender que você não tinha a malícia de escolher as pessoas ali ao seu redor, porque hoje é assim, ambiente muda a mente, né? Então hoje a gente analisa muito com quem a gente vai se conectar, né? A gente olha o passado para tentar entender o presente para provisionar um futuro. Então ali eu não conseguia ter esse discernimento. Quando eu comecei a ter esse discernimento e eu fui olhar para trás, eu falei, meu Deus do céu, tá tudo muito errado. Então Tá. a gente teve que traçar uma logística, né, realmente para acontecer esse novo. Então assim, você imagina a Celestine, ela iniciou em 2011. Ela teve um recomeço em 2014 que não deu certo. Em 2016 ela ressurgiu. Em 2019 ela passou por uma turbulência. Em 2022. 2022 ela passou por uma limpeza. E em 2023 ela iniciou com um time novo. E hoje, em 2025, indo para 2026, se eu comparo o ano de 2025 com o ano de 2026, a Celestine teve um crescimento de 40%. Olha que bacana. Eu vou trazer
a Eclesiastes, melhor é o fim das coisas do que o começo. Exato. Então, às vezes, a gente tá, quem tá ouvindo, tá assistindo a gente, tá às vezes triste, porque tá passando por uma fase ruim, tá num processo, né? E tudo é um processo. A gente, aqui quando você fala, a mudança de chave foi quando você tomou uma decisão, você se questionou, Foi. olhou pra dentro e falou, peraí, não sou boa, mas o que está faltando? Então, eu vou decidir, a partir de agora, eu vou buscar o que está faltando Exato. para poder ter o comportamento que eu preciso para gerar o resultado Exato. que eu quero. E ali foi muito legal, porque assim, quando você tá nessa fase, o que eu costumo dizer é, entenda o seu processo. Porque se você tá numa fase que não é legal, é importante você entender o que Deus quer te mostrar nessa fase, porque você não tá passando ela à toa. Existe um porquê, que só você vai entender, só você e Deus, e mais ninguém. Às vezes ele quer trabalhar a sua vaidade. O que ele quer falar para você Exato. através dessa situação Exato. que você tem que aprender, né? Exatamente. E quando você entende isso, a oração muda. Você para de questionar Deus. Porque a gente vira muito, como que eu posso dizer? Pós-graduados em reclamar, né? Por quê? Questionadores, né? Parece que a gente senta numa bancada de júri, entende? Por que comigo? Por que eu? Quando você para de questionar e fala, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar nisso aqui? Me fala. O que eu posso aprender? O que é para eu aprender? O que o Senhor quer de mim? Salomão mesmo, ele Que eu não pediu o vi quê? ainda. Discernimento, sabedoria. E dali o que ele foi? Né? O homem mais rico. Então, assim, quando você passa a entender, aí a oração muda. Senhor, eu já entendi qual que é o propósito desse processo. Só acelera ele. Acelera o processo. Quando eu comecei a entender e eu fiz essa oração, o jogo mudou. Porque é uma questão de posicionamento. Deus quer o seu posicionamento. E quando você não tem, é quando você ainda está se questionando. Por que comigo? Por que eu? Quando você passa a entender, não, porque eu, porque meu, lá atrás, porque assim, né? A boca, ela tem poder de vida ou de morte. Então, assim, o que você plantou? O que você tem plantado no decorrer da sua vida? Porque não tem Que é como colheita, não tem não, isso é fato, é colheita. colher limão e querer plantar limão e querer colher melancia. Não tem como você plantar limão e querer colher melancia. Então, assim, peraí, deixa eu analisar quais as sementes que eu derramei ali atrás para eu entender os frutos disso hoje. Porque eu não aceito esses frutos. E a chance e a oportunidade que a gente tem de fazendo essa reflexão, falar, peraí, mas eu tenho condição de mudar o que eu vou plantar a partir de agora. Porque aí você olha, fala, não, peraí, eu plantei em terra infértil. Então, peraí, as minhas sementes, elas foram ruins, eu não escolhi direito o meu fornecedor, vamos Sim. E aí a gente muda, né? Então, hoje eu falo que o meu processo foi a melhor coisa que me aconteceu. E além da decisão, Andressa, eu queria trazer também o ponto da ajuda. Aí, como a gente tem consultoria de RH estratégico e é uma linha, né, específica, mas você foi buscar ajuda para o negócio mesmo, no todo, financeiro. Mas a importância é que muitas vezes falta uma competência até a gente aprender aquilo para ter visão Mas posso te naquele falar, às momento. vezes, o que muito falta? A humildade. Também. Porque a soberba e o orgulho, ela não deixa você se autoanalisar, porque às vezes você tá nesse certo, processo... né? Já sabe de tudo. Exato. Às vezes você tá nesse processo porque Deus quer tratar o teu orgulho, a tua soberba, a tua vaidade. E que foi o que ele tratou em mim. Então, era mais ou menos assim. Nessa mentoria, não foi fácil. Eu falei, não, eu preciso de ajuda. Realmente, esse cara é tudo que eu preciso. Bora contratar ele. Quando ele chegava para implementar na empresa, eu falava, mas eu já fazia isso. E aí, eu olhava que eu imputava aquilo, mas eu tinha um sabotador dentro da empresa. Porque eu confiava tanto que eu não olhava o que fazia. E, na verdade, não fazia o que era programado. Sim. E, na verdade, o que era programado era de boca, não tinha um POP, um procedimento operacional padrão, né? Não tinha um onboarding, não tinha a cultura bem elaborada ali para você chegar e falar, não, esse departamento faz isso, isso e isso, né? Porque faz parte do processo. E aí, ali também aí eu comecei, porque entrou uma situação financeira também, né? Que aí, quando eu peguei o roubo, eu vi que realmente o negócio tava assim... E aí eu falava, Senhor, realmente fui displicente com dinheiro, não tem como Deus te colocar no muito se você não souber administrar o pouco. Então eu também entendi aquilo, né? E aí eu falei, não, eu vou reajustar tudo. E aí esse mentor ficou comigo um período, foi bom, né? Mas quando ele bateu no financeiro, que ele falava assim, não tá legal isso aqui, porque eu tirava o dízimo, mesmo na pior situação, eu tirava as 10%, né? Então, era algo que era... outro princípio. Aí ele, não, isso aqui eu não concordo, isso vai atrapalhar. E aí eu falei, então eu acho que a gente já para por aqui. E aí, qual que é o ganho, que é onde eu gostaria de trazer? Foi pedir ajuda, ter essa humildade que você trouxe, para pedir ajuda, porque vem uma outra pessoa com algumas competências complementares, ou com uma experiência que ainda não se teve, e o ganho é o mesmo quando a gente lê um livro. Você vai ler algo que a pessoa já passou pelo processo e você vai ganhar na frente. Você aprendeu muito com ele. Em um
curto espaço de tempo. Então, aí entra uma outra observação, né? Eu fui pedir ajuda, porque eu vi que estava no mercado, né? E postava, assim, em vários lugares, enfim. E aí eu fui. Mas quando eu comecei a esse processo, eu também estava muito... Porque, assim, a informação você tem de graça. A partir do Sim. momento que você se posiciona, você vai buscar. E aí eu comecei a assistir muitos podcasts, comecei a ouvir muito o Joel J, comecei a ouvir muito o Caio Carneiro. Então, eu comecei a ouvir outras pessoas e aí eu comecei a entender a ambiência, eu comecei a entender que você precisa ser mentorado por alguém que já está no nível que você quer chegar. E quando eu olhava aquela pessoa que estava me ajudando, não tinha isso. Ela não estava onde eu Ou queria seja, você chegar. podia muito Por mais. muitas vezes eu ouvia, nossa, eu sempre falei pra. Ele namorava uma pessoa do mercado pra ter uma corretora. Meu sonho era ter uma corretora. Eu pensei, mas eu já tenho. Tá. Aí eu começava a falar, mas eu já tenho. E aí ele tá vindo de fora pra me ajudar. Então, aí batia muito a questão do quê? Da minha humildade em falar assim, meu, eu tô ouvindo alguém que não construiu algo, mas tá fazendo Mas aí sentido. Não, não, mas aí tem partes que sim, pela mas era experiência. legal isso, Mas porque o aí, resultado é importante. mas eu vou te falar onde que ele entrou e no poder crucial, porque eu aprendi a me questionar. Tá. Antes eu não me questionava, eu era certa em tudo. Não, como assim eu errei? Não, como? Não Eu não erro. erro. Eu não erro, eu sou perfeita. E aí, eu falei, não, eu acho que eu preciso de uma outra pessoa. E aí eu falo que Deus abriu os caminhos, né? Porque aí eu comecei a ir pra Alphaville, aí eu conheci uma pessoa, essa pessoa me Se a apresentou o meu humildade atual ainda mentor. sempre ajuda, a gente sempre E eu tenho esse mentor até hoje, e né? vai fazendo assim, né, Vai. Andressa? Vai. Você vai subindo de nível em relação a conhecimento, Exato. adquirindo novas habilidades, novas atitudes, e aí vai mudando, né? Você vai mais e mais e mais quando você está nesse movimento contínuo. E ali foi ótimo, porque ali eu troquei, né? E aí eu entrei realmente. E quando eu entrei nessa mentoria foi muito engraçado, porque eu falei assim: eu não quero mais. E aí Deus vai te apresentando as pessoas certas, né? Sim. E aí eu lembro que eu falei: eu não quero mais. Eu tinha 2 salas, né? Ali no Dual. E aí uma tava com 3 pessoas, que foi o que ficou, e a outra tava vazia. Eu falei: vou vender aquela sala, não quero mais. E aí ele, calma, vamos, deixa eu entender. E aí comecei a contar, comecei a explanar, e aí Deus começou a apresentar as pessoas. Até o dia que a Elisa, que trabalha comigo, chegou e falou assim, me dá a oportunidade, deixa, vamos junto, eu tô com você. Eu não sou outra pessoa, vamos? Ah, que legal. Isso é ótimo. E aí a gente iniciou. Eu falei, então, tá, ali é seu, eu não quero saber. Não, por mim não teria, ó, já vou te falar os gatilhos que você vai ter e tal. Mas aí a gente entrou num processo junto. E por isso que hoje eu falo, né, eu honro a vida dela, porque ela me ajudou ali a reestruturar, mas ela também é uma pessoa muito humilde, de a gente tem que melhorar aqui. Então hoje ela também é mentorada, né, por mim, e ela também é mentorada pelo meu mentor. Então, esse sábado mesmo eles estavam em treinamento, né? Que era sobre empreendedorismo e liderança, né? Sabedoria e liderança. Então, hoje eu cheguei na empresa e aí, como foi? Meu, perfeito! E todo mundo querendo contar, e a gente vai fazer isso em 2026. E eu falei, poxa, legal. Fiquei 1 hora hoje dentro da Celestine. Exatamente das 9h30, 1h30. Eu fiquei das 9h30 até as 11h. E eles contando como foi. Então, assim, isso é legal, né? E aí eu falo que quando a gente entrega, não tem como, ele cuida de forma absurda, né? E aí Deus foi apresentando as pessoas e eu vou te falar o que eu falava. Senhor, eu já entendi esse processo, só acelera ele. Mas eu te digo que hoje o que eu quero é o exército de Davi. Muito bom. Vamos construir é como se fosse o método Andressa. Vamos pensar assim, ó. 2020 era um cenário completamente diferente do cenário de hoje. Total. Foi em 2022 que as mudanças começaram a acontecer. Vamos trazer de 2023 para 2025. São 2 anos. Os últimos 2 anos foram... Aquela sala que eu queria vender, hoje ela... Lembra que eu falei, estava em 2 salas, uma eu queria vender. Hoje a gente tá em 4. Olha só, que legal, que bênção. Então, assim, em 2 anos, quando a gente sabe o que a gente faz e faz certo, a gente acelera, né? Posicionamento. Às vezes, todo o tempo... É claro que é um processo, foi um aprendizado, mas eu queria que você trouxesse pra gente o seguinte raciocínio. Se a gente for traçar em 5 passos, o que aconteceu com você, que quem tá com a gente fala, poxa, eu tô nessa situação que não tá legal e eu quero ter essa virada também para ter um negócio que funciona, uma engrenagem que eu vou estar lá mesmo, não vou ser mais um empresidiário, né, como você trouxe,
E você, uma pessoa que realmente está no estratégico, que está pensando na expansão, que está orquestrando, né? Sim. Orquestrando não, como maestro, né? Que está conduzindo o negócio nesse sentido. O que você traria pra gente? Tipo assim, primeiro passo. Humildade. Humildade. Segundo, expansão de mentalidade. Expansão de mentalidade. Na expansão de mentalidade, seguindo disso, vem o aumento do seu nível de inteligência, onde você para de procurar culpados e começa a se questionar. Porque o único culpado é você, porque a vida que você leva é a vida que você tolera. Perfeito. Esse é o ponto crucial. Quarto. Terceiro foi... Ó, primeiro, humildade. Humildade. Segundo, expansão de mentalidade e desenvolvimento de inteligência. O terceiro eu tinha colocado a inteligência. A inteligência é o terceiro? Então tá, Ela desenvolvimento da inteligência. Porque na mentalidade você entende o quê? Poxa, algo errado não tá certo. E aí você vai para o nível de inteligência, onde você para de achar culpados e começa o quê? Se questionar. Aí você vai pro quarto, que é o quê? Lá na humildade, do quarto, você já pula para o quê? A ajuda. Na ajuda, você vai ter o quê? A reestruturação do seu processo. Tá. Por ajuda, apoio, suporte. Exato. De alguém que já passou pelo... Que já tá lá, já né? Já tá lá, exato. Vai te ajudar a encurtar o caminho. Escolha bem a pessoa que vai te mentorar. Tem muita gente hoje vendendo curso por vender e que ainda não chegou aonde você tá, no que você quer. Às vezes só tem uma parcela alta de um carro bacana, entendeu? A empresa, às vezes, não fica em sede própria. Às vezes, a casa que mora é alugada. Gente, eu não tô falando que isso é um problema, tá? Muito pelo contrário. Mas você precisa ter um porquê. E o seu porquê, ele só vai dar certo quando ele não for sobre você, mas ele for sobre pessoas. Porque nós estamos aqui para ser semente e fruto de bênção na vida das pessoas. Então, é por isso que eu falo hoje, muita gente vendendo curso, muita gente vendendo mentoria, mas sem um conhecimento ensinando a prévio. ganhar o primeiro milhão sem a pessoa ter conquistado. Ela não tem autoridade para falar. Tem que ser de verdade, entendeu? né? É isso. Porque sempre tem uma pessoa que vai olhar para você e vai admirar e querer estar no teu lugar. Exato. Agora, o que você não pode é ser fake. Acho que é isso. E tem muita gente fake, infelizmente, pra gente tomar cuidado. Eu não partilho disso. Na verdade, assim, o Matheus tá aqui, ele falava, tem que postar. E, né, ele gostar. Eu não. Assim, ó, eu vou ser muito sincera. Você tem que ser muito ruim pra você mostrar a ostentação. Porque é sinal que o seu produto não é bom e você é pior ainda. Eu concordo com você, assim. Entendeu? Eu tenho um pensamento parecido. parecido. Que é óbvio que você vai mostrar que as coisas que você conquistou, mas isso vai ser resultado. Mas os resultados falam por si, o tempo fala por si. Vai ser uma questão de resultado, tá? E Falta o quinto, estratégia. Tá. A partir do momento que você vira uma pessoa estratégica e que você senta na sua cadeira de gestor, o jogo muda. Tá, muito bom. Então, Só que tudo isso só acontece na humildade. Okay, vou recapitular. Claro. Então, o primeiro passo é ser humilde. Exato. Humilde para reconhecer onde você está, humilde... E que você erra. Que você erra, humilde para falar, poxa, tem alguma coisa que tá faltando aqui, não sou tão grande assim, sou menor. Aí, quando a gente fala de princípios, a gente olha para Deus, por exemplo, e aí, para base cristã, principalmente, ter a humildade de falar assim, opa, isso aqui é muito maior do que eu, né? Sim. E aí, eu tô aqui num propósito, ou, enfim, eu não tenho tudo e não sei de tudo. Segundo, expansão da mentalidade. Aí, de fato, eu gosto muito aqui, você falou que você tem também o Thiago como teu mentor. Sim. E ele ensina no método Destiny algo que eu gosto muito, quando ele fala do desenvolvimento da mentalidade, do nível de mentalidade. Que é a inteligência. Nível exatamente. 1, 2, 3 exatamente. Então, assim, o primeiro é aquele bom obedecedor de ordem. Não, minto, é o sobrevivente. É o sobrevivente. Então, nível 1, sobrevivente, que é aquele que, eu ganho pra comer, beber, pagar conta, tomar minha cirurgia de final de semana, tô bem, mas não tem essa mentalidade de crescimento. Exato. O segundo é o bom obedecedor de ordens. O terceiro é a mentalidade empreendedora. E depois o quarto que ele chama a mentalidade de destino, que é aquela que já é mais disruptiva. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente expande a nossa mentalidade? Buscando conhecimento, né? A mentalidade, na verdade, diferentes. eu vou falar o que ele fala lá, tá? No outro curso, né? A mentalidade, na verdade, ela é alinhada de acordo com as experiências que você tem de vida. Quanto mais experiência você tem, maior vai ser o seu nível de mentalidade. Junto com competência. Também. Competência, perfil, experiências e, enfim, todo o processo ali. Mas, por exemplo, nós hoje, empreendedoras, né? Eu, quando fiz o teste, eu falei assim, eu tô no nível 2.
Tá, com um pezinho no 3. Eu quero 4. tá, O 4 é o insano. É tá. aquele que, assim, nada vai atrapalhar onde eu vou chegar, só que é óbvio, baseado em princípio. Né? Então, assim, eu não preciso passar a perna em ninguém, eu não quero nada que não seja meu, mas eu vou chegar naquele nível. No nível 4, você entende algumas coisas, que você entende o principal, que é, assim, gerenciamento de emoções. Porque toda vez que você coloca as emoções na frente da razão, você atropela o processo. Porque aí você não vivencia ele. Né? Você sai da parte racional e você vai para a parte emocional. E o emocional numa empresa ele atrapalha demais, principalmente se você quer ter aquela empresa dos ursinhos carinhosos, aquela empresa onde você não consegue falar não, aquela empresa onde você tem dificuldade de trabalhar, que você acha que as pessoas elas precisam achar você legal, senão elas não vão trabalhar para você, não é isso. Né? Quando você muda isso, você passa a entender. Então, quando eu fui fazer o teste, eu falei, não, tá tudo muito errado. Então, isso é bem bacana. Aí, só pegando esse gancho da expansão da mentalidade para as pessoas entenderem, que você trouxe gerenciamento das emoções. Então, quanto mais você se dissociar de quem você é para olhar o que você... Dissociar mesmo, não colocar emoção nas suas decisões, Se a gente né? for para a palavra, o que, que a Bíblia fala sobre o coração? Que ele é enganoso. Mas, ao mesmo tempo, o que, que ele também fala? Que ele conhece o íntimo do seu coração. Por isso que não é qualquer coisa que pode acessar. E Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eita, Exato. mas que negócio é esse, Não né? é? Então, E é um sobre homem que isso. teve muitos pecados, Sim. mas assim, ele não errava o mesmo, ele não cometia o mesmo erro. Entendeu? Muito pelo contrário, ele se arrependia. Por isso que ele chegou a ser o homem segundo o coração de E ele Deus. também traz que me tira tudo, mas não tira o teu espírito de Exato. mim. Então ele viu a pequenez, a humildade de novo. A humildade. Então, é a base de tudo, é a humildade, né? E às vezes as pessoas estão num processo desse e aí elas ficam querendo manter um status, porque o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. Nossa, mas eu tô aqui, vão falar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vão falar você fazendo, não fazendo. Já estão falando. E quem tá criticando é porque nunca teve coragem de fazer o que você faz. Jesus, o cara mais íntegro, o cara sem pecado. Cara, crucificaram ele, mataram ele. Você tá esperando algo diferente pra você? Porque não faz sentido. Traíram. Traíram. Então, assim, essa parte é muito nobre quando você tem a humildade de enxergar que você não é o carro que você anda, você não é a casa que você mora, você não é o que você tem na sua conta. Você é o que Deus colocou para você ser. Só assume isso. Quando a gente assume a rédea da nossa vida, quando a gente se posiciona, você vai ver que a vida se posiciona para você. Então, cada um tem a vida que tolera. Muito bom. Então, a partir do momento que você se posiciona, e você não consegue se posicionar se você não trabalha esses níveis de mentalidade. Só que você também precisa ter clareza. É igual o lance do pegar o Uber, né? Não adianta você saber só o destino. Você tem que pôr o ponto de partida, senão o Uber nem chega. É a mesma coisa com Deus. Traçar rota precisa de onde você está, onde você quer chegar. Sem mentalidade você consegue traçar rota? Não, você vai vivendo um dia de cada vez. Aí entra Nem tá enxergando que você tá indo pra algum lugar, na verdade, né? Tá no deixa a vida me levar. Exato, vou pagar conta, vou trabalhar esse mês porque eu tenho que pagar conta. E na verdade não é sobre isso, não é... Deus fala, né, que ele é vida e vida em abundância. Só que as pessoas confundem, né, a prosperidade com o dinheiro. Mas enfim, que ponto que chega para chegar no nível 4? Que eu falei, eu não aceito, né? Tá errado isso aqui. Eu aprendi a gerenciar as minhas emoções. Tá. Então, eu aprendi que eu tinha crise de identidade. Aí, você tem que voltar lá pra trás. Aí, lá pra trás, você vai ver por que tinha crise de identidade. Pô, a Andressa era gordinha de 150 quilos. Ela não era a escolhida, né? Gostava de jogar vôlei, mas não era a primeira escolhida na turma. Era sempre a última. Enfim, todos esses gatilhos, eles trazem uma autossabotagem pra você. Que se você não para pra analisar, você não consegue evoluir. Porque você tem que entender quem você foi, acolher a criança que tá lá atrás. E eu falava, não, isso é muito... Eu não quero voltar lá atrás, já não tô lá, porque... Mas tem que voltar. E quando eu fui humilde de entender esses pontos, foi quando efetivamente eu cresci. Vou passar então aqui, ó. Humildade, expansão de mentalidade, agora tá claro, gerencia suas emoções, principalmente, desenvolva a inteligência. Inteligência é comum, inteligência, cursos, livros, adquirir conhecimento. Terceiro, buscar ajuda, apoio, suporte. E por último, ter estratégia.
Estratégia, para mim, é muito claro o que você trouxe do GPS. Saber onde eu estou, onde eu quero chegar e criar a rota. O Exato. plano de ação, que através desse conjunto de ações vai levar a gente para o lugar que a gente deseja estar. É isso. Né? E, Andressa, para 2026, quais são os seus planos? Né? O que você tem em mente, já estando no estratégico, mas crescimento, expansão, mudança, novos canais, enfim, Hoje conta a pra gente gente. falou um pouquinho sobre a Celestina e sobre essa reestruturação de 2 anos, né? Hoje, para 2026, a intenção é a Celestine efetivamente andar 100% sem mim, tá? Então, eu já estou trabalhando a parte da sucessão, né? Então, eu já tenho 2 pessoas ali estratégicas que já tocam o negócio. Então, em 2026, a Andressa vai estar mais plugada em ajudar pessoas com expansão de mentalidade, com processos de mentoria mais claros e precisos, não somente para a gestão de time comercial, mas para a vida. Muito bom. Andressa. E na Celestine, a expansão a gente está adentrando agora uma outra parte, que é a parte de consórcio. Consórcio, tá? Os corretores, a gente tem bastante corretor na carteira, o pessoal tá. É bom, né? É um excelente caminho. Eu ia falar o Apocalipse. Quando a gente vai construindo, a gente percebe que tem um momento que, opa, o que vai acontecer? E você já está trazendo, poxa, eu vou ficar mais no estratégico, já vou trabalhar a sucessão, vou para outros horizontes, né? Ali também já fui mudando de nível. E Apocalipse para a gente não é o fim. Apocalipse para a gente é sucessão, é oportunidade de deixar legado, eternizar. E aí eu gostaria de saber o que você quer construir agora, a partir de agora, né? Através de você, que vai além de você. Hoje, o papel principal, o que Deus espera de mim, é que eu potencialize pessoas. Então, hoje a Celestine, ela já existe para ser fruto de bênção na vida de quem ali trabalha. Então, ali eu procuro extrair a melhor versão das pessoas. E hoje eu quero trazer isso para fora da empresa. E não só para quem quer uma mentoria para a parte de planos de saúde, mas para a vida. Eu fiz essa palestra do Entre Elas e eu vi quantas mulheres efetivamente precisam de ajuda porque ainda estão presas em gatilhos emocionais impostos lá de trás. Então, eu vou para essa parte agora em 2026. Ser fruto de bênção na vida de outras pessoas, outras mulheres, trabalhar mais esse empoderamento feminino e extrair a melhor versão. Muito bom. Andressa, aqui, assim, tô torcendo muito para esse caminho. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E aí você poderia contribuir para ajudar também quem está aqui com a gente com uma base. A gente, quando vai chegando ao fim, pede para o nosso convidado trazer um versículo que vá de Gênesis, Apocalipse, mas algo que represente, Você sabe algo que forte, eu vou pegar, importante, uma base. Eu tô com ele aqui na ponta da língua, mas eu quero passar qual Tá. mas assim, a boca, ela tem poder de vida ou de morte, então avalie muito bem quais as sementes que você tem deixado pelo seu caminho, né? Se a sua semente, se você as engolir, é algo bom ou ruim? Coloco você para pensar. E essa passagem, eu vou pegar exatamente qual ela é. Ou seja, a lei do retorno não tem Provérbios nada. 18, 21. A boca tem poder de vida e de morte. Quem ama usar a língua comerá do seu fruto. Olha que forte. E lindo ao mesmo tempo. Então, hoje, da minha boca, só coisas boas. Só sementes que são para realmente frutificar a tua vida, a vida de quem está nos assistindo, entendeu? É uma honra para mim estar aqui, poder contribuir com o teu ministério. Porque é um ministério que, assim, a gente tem o conhecimento, a gente tem as nossas empresas, mas as nossas empresas, elas existem para ser fruto de bênção na vida das pessoas. Seja quem trabalha ou seja quem se conecta com elas. O mundo precisa de mais pessoas assim. Se não for para ajudar outras pessoas, não faz sentido. Exato. Não faz sentido. Se for só pra gente, vai fazer o quê? Não faz sentido. Não faz. Tem que ser legal, mas parte de consequência. legado. Ou pra gente é consequência, né? E é parte de um legado, né? Porque quando você for falar para os seus filhos, o que a sua mãe faz? A minha filha é um barato, ela adora falar, né? A minha mãe, ela tem a Celestine, a minha mãe ajuda pessoas, a minha mãe vende curso, a minha mãe ajuda pessoas. Então, assim, as amiguinhas têm o meu contato. Tia, bora conversar. Andressa, assim, adorei a sua história, eu quero agradecer muito, assim, as pessoas, muitas vezes, elas querem uma mudança,
mas elas não estão dispostas a olhar. E aí, eu acho que o que você trouxe de humildade, que você bateu tão forte nessa tecla, tem muito a ver com isso, né? Ter humildade de entender que a gente tem o que aprender, se a gente ainda não está vivendo o que a gente quer viver é porque alguma coisa está faltando. Exato. Tem uma frase, eu não sei quem fala, de quem é, mas diz assim, que o resultado que você ainda não tem é fruto do conhecimento que te falta. É isso. E aí, se não tá do jeito que você quer ainda, o que está faltando, né? E aí a Andressa deixou aqui pra gente, ó, humildade, expansão de mentalidade, inteligência, pede ajuda, tenha uma estratégia. Acho que foi, assim, foi muito rico. Eu tenho certeza que se você parar, você que está aqui com a gente, parar e colocar no papel e se questionar em relação a cada uma desses critérios e criar uma ação diferente para poder mudar a tua realidade, você vai se aproximar E muito. quando a gente escreve, a gente materializa. Quando você materializa, você entende. Porque por muitas vezes a gente só pensa. E aí é um pensamento e aí vai abrindo janelas. Eu sei que você está se identificando aqui. Porque vai abrindo uma, outra. Quando você vê, você já nem sabe mais. Quando você começa a escrever, você vai traçando. É muito mais prático, simples e objetivo. Não é um bicho de 7 cabeças olhar para dentro, só que passa a ser difícil a partir do momento que você não tem humildade. Então, seja humilde de parar, analisar aonde você está, para onde você vai, o que você quer. Existe uma... Eu vou dar um spoiler aqui, aí, obviamente, quem quiser entrar um pouquinho mais nisso, eu deixo aqui minha rede social, me adiciona lá no direct que eu respondo. Mas se você traçar um porquê, um para quem e para quando, fica fácil esse caminho. Planinho de ação. Deixa, por favor, um recado aí, e as suas redes sociais, quem está com a gente, quer conhecer mais da Andressa, até por conta do que você tem para 2026. É andressa.celestini, né? O Celestini é Celesttini, lá no Instagram. O TikTok é Andressa Celestini também, dá para encontrar por lá. Mas a mensagem que eu deixo é essa: a humildade sempre, sempre em tudo. Olhar para dentro, olhar para si, porque assim... Deixo aqui um outro versículo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem como você florescer na vida dos outros se você não florescer para você em primeiro lugar. Muito bom. Andressa, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E você que está conosco, continue, porque tem mais episódio de podcast para você.